A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Eu venho através desse vídeo falar sobre o movimento Pentecoste, movimento pentecostal. Meu nome é Danilo Sancho, eu tenho pregado o Evangelho e gosto de ter clareza naquilo que eu acredito e que eu prego acerca do Reino de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em um período em que a religião, desde o berço, ela nos ensinou muitas palavras erradas associando às escrituras. Ela pega a palavra da escritura e traz para a sua interpretação e nós acabamos acreditando que seja verdade. Mas Jesus falou em Marcos 7,13, vós invalidais a palavra de Deus pelas vossas tradições, pregando doutrinas que são preceitos de homens. Nós temos que ter cuidado com isso. Quando nós abrimos a Escritura no livro de Atos, capítulo 2, a primeira vez que aparece a palavra Pentecoste, você, observando direitinho, você vai ter uma nova visão do que você tinha. As pessoas costumam dizer, irmãos, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Não, o Espírito Santo não desceu no dia de Pentecoste. Leia Atos, capítulo 2, versículo 1 aí agora. Abra a sua Escritura e veja com atenção. Diz, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Quando terminou-se o dia de Pentecoste, o que é cumpriu-se? Terminar, findou. Aí o Espírito Santo veio. Agora, segundo a religião, adicionou um novo conceito de Pentecoste. Você vê o primeiro conceito dela, quando você vai procurar a palavra Pentecoste, seja por vias de internet, seja por dicionário, você vai encontrar primeiro a palavra, a tradição judaica original, que é 50 dias de festa. Depois, ao longo do tempo, colocaram outro significado mais abaixo, que era a descida do Espírito Santo. Esse foi a religião que criou, que inventou. Porque o próprio Atos 2 já disse que o Espírito Santo desceu ao cumprir-se, quando terminou o Pentecoste. Então vamos fazer essa contagem segundo as Escrituras e não segundo a teologia. O livro de Lucas, capítulo 22, e claro, eu não poderia deixar de falar de Levítico, capítulo 23, que lá fala sobre as solenidades. Né? Essas solenidades era o Pentecoste. As solenidades desde a festa começava com a Páscoa, terminava com 7 dias de jejum. Tinha a Páscoa, tinha a festa das semanas, que eram os sábados, tinha a festa da colheita, a festa do tabernáculo e os 7 dias de jejum no templo. No fim das contas, os judeus fazem isso até os dias de hoje. É feito essa cerimônia, 50 dias de festa. Todo ano acontece essa festa, acontecia desde o princípio, desde Moisés, até os dias de hoje ainda acontece em Israel. Quando você abre a Escritura no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 1, Mateus 26, versículo 2, Marcos, capítulo 14, versículo 12, João, capítulo 7, versículo 1 e 2, você vai encontrar falando sobre o princípio dessa festa. E se você for olhar direitinho em Lucas, Mateus e Marcos, capítulo 22, vamos focar aqui em Lucas, que fala a mesma coisa, capítulo 22. Marcava-se o princípio de uma festa que era a Páscoa, exatamente o Pentecoste. Essa palavra Pentecoste foi inventada pelos gregos no ano 331 a.C., quando a linguagem grega começou a ser difundida, começou a ser espalhada e se tornou a linguagem oficial. Então, quando essa palavra veio, os gregos têm muita mania de pegar várias palavras que têm o mesmo significado e unificar em um só. E como todas as palavras que já foi citada em Levítico 23 era muito grande para eles, eles associaram e resumiram em uma só palavra chamada Pentecoste. Então, quando você olha para Lucas capítulo 22, você vê que tinha uma comemoração, marcar a comemoração da festa. E também é em Lucas capítulo 22 que nós vemos a prisão de Jesus Cristo. Né? Então, ou seja, a Escritura diz que importava sacrificar a Páscoa. Estava na Páscoa dos judeus. O nosso Senhor Jesus Cristo separou um cenáculo mobilado, ele diz aí fazer os preparativos para a festa. Por que Jesus não quis fazer junto com os judeus no templo como era de costume? Porque o que Jesus ia falar era muito forte, porque a Páscoa comemorava a saída do povo do Egito, a libertação do povo do Egito. Mas a Páscoa que Jesus Cristo ia dizer era ele. Ele ia dizer, eu que sou a Páscoa. Como o próprio Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7,
que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, né? É os pães ázimos, não é com fermento. E Jesus reforça isso de fato em Mateus 22, Mateus capítulo 26, Lucas capítulo 22, Marcos capítulo 14, ele reforça isso com veemência, dizendo que ele é a Páscoa, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então nós vemos isso diversas vezes. Eis a nossa Páscoa. Era muito forte essa mensagem. Jesus sabia que tinha que separar um lugar reservado, porque a conversa que o nosso Senhor Jesus Cristo tem com o seu povo não é junto com esse mundo, é em particular. Deus tem algo em particular com o seu povo, como nesse momento eu me coloco diante dos irmãos como uma atalaia de Deus para ter essa conversa particular com você que está me assistindo. O livro de João, capítulo 6, o versículo 26 ao 66, nós vemos os judeus repudiando Jesus, achando duro um discurso que ele fez, exatamente se comparando como o pão da vida, como a nossa Páscoa. Agora imagine se Jesus tivesse feito isso naquele período em que eles estavam caçando ocasião para matar Cristo. Ele não ia morrer na cruz, ia ser apedrejado, né? Então ele fez um cenáculo mobilado, ali eles fizeram o preparativo para a Páscoa. Bom, no fim das contas nós vemos que depois que ele ceiou com seus discípulos, ele subiu, foi ao Getsemane e foi lá que ele foi preso e foi levado para ser morto. Uma prova grande também, que naquele período também era a festa da Páscoa dos judeus, que era o Pentecostes, marcava o começo do Pentecostes, é que tinha que saltar um preso, né? Na Páscoa tinha que saltar um preso. Lucas capítulo 23, o versículo 17 e 18, o povo preferiu Barrabás, porque era costume da festa saltar um preso. Só para deixar reforçado. Quando você olha, Jesus Cristo foi morto já no período da Páscoa. Você observa que ele ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, para terminar o Pentecoste, falta ainda 47 dias, porque 3 já foram. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, desde a Páscoa até o dia da sua ressurreição. 3 dias. Então, para completar o Pentecoste, ou seja, os 50 dias, agora falta 47 dias. E no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, a Escritura diz que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele passou mais 40 dias com seus discípulos, né, ensinando muitas coisas concernentes ao reino de Deus. Então, quando você olha para os apóstolos, muitas coisas ainda foi falado e ensinado para eles abertamente, que também ainda não foi registrado, mas que a gente vê nas atitudes dos apóstolos. Por isso a seriedade de confiar na Escritura, do qual o Espírito Santo usou os apóstolos para escrever. E então nós já temos, para terminar o Pentecostes, 50 dias, 7 dias faltando. Porque 3 da ressurreição, 40 que Jesus ficou com seus discípulos, e agora falta 7, que é exatamente, que está em Levítico capítulo 23, que eles estavam reunidos e lá eles cumpriram os 7 dias de jejum no templo, que era o comum, né? O versículo 14, de Atos 1, mostra que eles estavam todos juntos, junto com as mulheres, Maria, né? E todos os irmãos estavam juntos naquele lugar. Aí sim nós temos agora o fim do Pentecoste. 3 da ressurreição, 40 de Cristo ensinando seus discípulos ainda muitas coisas, e agora 7 que eles estavam no templo. E quando terminou-se, quando cumpriu-se, aí entra Atos capítulo 2, o versículo 1. É a maravilha que nós vemos pela palavra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos juntos em um mesmo lugar. Aí veio o Espírito Santo. Quero que os irmãos entendam a profundeza disso. Então significa que não tem nada a ver Pentecoste com o Espírito Santo. O relacionamento que Pentecoste tem é com a lei e com os sábados. Então a pessoa que diz que é Pentecoste, ele está dizendo que ele é da lei, que ele é do sábado. Por que não guarda o sábado? Não é? Se a pessoa diz, irmão, nós somos um grupo pentecostal, então você é da lei, você tem que andar junto com os adventistas. Certo? Que até os próprios adventistas em si não sabem disso, que Pentecoste é da lei. Eu me admiro que esse povo estuda tanta teologia, e estuda tanto, e nunca conseguiu observar isso aí. Então há anos-luz de entender isso aí, porque isso só vem pela revelação da palavra de Deus, não é pela teologia.
Aí voltando, ainda falando sobre esse movimento, quando foi em 1906, um cidadão resolveu juntar com um grupo de pessoas que seguia a doutrina de Charles Parham, né? E um discípulo dele juntou com um grupo de pessoas nos Estados Unidos da América em 1906 e foi conhecido como Movimento da Rua Azusa. E ali surgiu a palavra pentecostal, mencionada a partir dali, querendo associar a palavra pentecostal com Pentecostes. E que, na verdade, o catolicismo reforçou o Pentecoste, o significado. Naquele dia de 1906 para cá, as pessoas pegou essa palavra agora e associou ele com o Espírito Santo mais fortemente, ou seja, o mundo evangélico inteiro e o mundo religioso inteiro bebeu do vinho da mulher prostituta, que é o catolicismo, está em Apocalipse capítulo 17, não deixa dúvida que é o catolicismo, que diz que essa mulher prostituta, ela é também o nome de uma cidade, que está edificada sobre 7 montes, nós sabemos que é Roma, que está edificada sobre 7 montes, né? E que se alimentou com o sangue dos cristãos. Daí você tira a sua conclusão. E diz que ela deu o vinho da sua prostituição, ou seja, do adultério da palavra, ela pegou e deu para os reis da terra beber. Quem são os reis da terra? São esse mundo religioso, grupos evangélicos e muito mais. E eles beberam desse significado. A católica pegou e deu um significado para ele, igual o significado de igreja. De criancinha, você vê o professor diz, menino desenha uma igreja. O que o menino desenha? Uma casa. Associa a igreja com a casa. E a igreja não é uma casa. Eu nunca vi o discípulo dizer que a igreja é uma casa. Pelo contrário, saudar a Priscila e Áquila, e a igreja que está em sua casa, não a igreja é a casa. A igreja é Jesus Cristo, é a cabeça da igreja, que é o seu próprio corpo. Não é uma casa, não é templo feito por mãos de homens. E aí a criança sai, agora eu não sou mais católico, eu sou evangélico. E agora ele passa a continuar chamando a casa de igreja. A mesma coisa aconteceu agora com o movimento pentecostal, que é o movimento do Pentecoste. Então, eu quero dizer e alertar para meus irmãos, nunca diga que você é pentecostal, que a igreja é pentecostal, porque a igreja é do céu, a igreja é Jesus Cristo. E ele diz em João 6,38 que ele desceu do céu. A igreja desceu do céu, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu. A igreja não é dessa terra, a igreja não é nenhum movimento dessa terra. A igreja não é pentecostal, a igreja não é do Pentecoste. Dizer que a igreja é do Pentecoste é dizer que ela é da lei e não da graça. O Espírito Santo desceu quando cumpriu tudo aquilo, quando cumpriu o Pentecoste e tudo aquilo, porque aquilo era da lei. E o Espírito Santo desceu na graça, não foi na festa da lei. Então não cometa mais esse erro. Quero dizer para os irmãos também que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Cristo, ele não é protestante, tá? Dizer que a igreja é protestante é dizer que ela veio ou de Roma por Martim Lutero, e a igreja não veio de Roma, viu? Fique bem claro, é dos céus. Ou que ela veio do primeiro protesto que existiu antes da fundação do mundo. O que é protestar? Aí eu me oponho a alguma coisa e eu luto por aquilo. E a primeira vez que nós vemos isso foi quando Satanás se opôs a Deus e tentou lutar por aquilo. Ele foi expulso, em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. E ele foi expulso. O primeiro protestante foi Satanás. A igreja não é protestante, tá? A igreja não é desse movimento e a igreja também não é no movimento de Martim Lutero. A igreja não é movimento evangélico, a igreja não é movimento trinitariano, a igreja ela não pertence a essa terra, ela é dos céus. A revelação da palavra vem por Jesus Cristo, é do céu. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Está em Tiago capítulo 1, versículo 17. E segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra, versículo 18. Então, irmãos, vamos ter cuidado. Vamos examinar direito as escrituras. Muitas coisas ainda temos que falar. Muito temos que dizer. Não é? Porque de fato nós temos, já nascemos em vários conceitos e ideias. A palavra de Deus não era para ser difícil de entender, mas tem tanta barreira na nossa frente, tanta religião, tanto conceito, tantas ideias. Eu sempre digo que a dificuldade do povo hoje não é em adorar ou louvar a Deus. O problema não é adorar ou louvar a Deus. É como que você está fazendo. Porque de diversos tipos de grupos religiosos, de cultura, tem sua maneira de adorar a Deus. Ou uma imagem de escultura, ou uma imagem que projeta na sua cabeça, de 3 pessoas sentadas lá num trono.
tem diversas formas. O problema é como que você está servindo a Deus. Como que você está adorando a Deus. Você está adorando como você pensa, como teu pastor diz, como a tua religião e tua placa diz, ou você está adorando como diz a Escritura? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem que ter verdade, e a verdade é essa, irmãos. A igreja é Jesus Cristo, nós somos membro do seu corpo. Então vamos observar com mais diligência a palavra de Deus. Não sejamos mais menino inconstante, levado em roda por todo o vento de doutrina. Vamos aperfeiçoar essa palavra. Isaías capítulo 6 diz que quando ele viu a glória do Senhor, e ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de uma geração impura. E o anjo trouxe com Atenais do altar de Deus, da palavra de Deus, e tocou em suas línguas uma brasa, né, como foi nos dias quando cumpriu o Pentecoste, trouxe uma brasa e tocou na sua língua, e disse: tu estás purificado do teu pecado. Assim nós também temos que fazer, purificar nossa língua, nosso coração, pela palavra de Deus. De fato, se o Espírito Santo está em você, você vai buscar a revelação da palavra, você vai buscar sempre a verdade e vai recorrer a uma purificação de si mesmo, pela palavra de Deus. Então, esse é apenas um dos assuntos em que eu quero, através desse vídeo, passar para os nossos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade de estar conversando com os irmãos. Obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero ter contribuído e ajudado aos irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus.